A pessoa que, assim, é o personagem que ele tá fazendo é o Stephen como o Dean e também o Antônio como o Logan. Gente, não tem como, assim, parece que realmente tem pessoas que nasceram pra interpretar aqueles papéis e, assim, são essas pessoas, sabe? Oi, gente, mais um vídeo e esse é um vídeo bem mais que especial porque é a minha review de Off Campus. Eu nem acredito que esse momento finalmente chegou, que eu assisti a série, que ela realmente está entre nós e que agora eu tô fazendo esse vídeo porque eu tava realmente muito animada pra assistir a série e pra poder falar o que eu achei da série. E esse vídeo obviamente vai estar dividido em duas partes, como geralmente eu faço, né? Uma parte sem spoiler e uma parte com spoiler. Então, quando chegar a parte com spoiler, eu vou sinalizar, obviamente, pra vocês, pra quem ainda não terminou tudo, quem ainda não assistiu, quem, sei lá, tá na dúvida se vai assistir ou não, você acompanha um pouquinho o início aí desse vídeo, falando algumas coisas sobre, aí vai que dá vontade aí de você assistir, caso você ainda não tenha assistido. Já assistiu, né? Pode acompanhar completo aí pra ver algum dos meus pensamentos, o que é que eu achei, pra que a gente possa conversar também sobre a série, sobre essa primeira temporada. Iniciando, eu queria destacar alguns pontos, né, principais, obviamente, do que já me fez ficar completamente apaixonada, que é a produção da série. Eu acho que, inicialmente, quem já conhece a história de Off Campus por conta dos livros e que já sabe ali, né, sobre a história, talvez não esperava que fosse ser uma série tão boa, e eu falo boa no sentido de produção mesmo, porque às vezes séries que são um pouco mais joviais, eu acho pelo menos, séries que são um pouco mais joviais para um público um pouco mais jovem, parece não ter tanta qualidade, vamos se dizer, mas Off Campus não é assim. Off Campus é uma série de extrema qualidade. Eu particularmente achei tudo muito bom em todos os episódios, sabe? Tipo, a direção da série mesmo, a ambientação ali, né, pra uma série que se passa na universidade, tudo é muito bonito e você realmente sente que tá ali naquela história, sabe? Acompanhando aqueles personagens. Dessa parte de produção, eu adorei muito. E na parte do roteiro também. Eu não vou falar tantas coisas, porque senão eu entro na parte com spoiler, e aí agora eu não quero dar muito spoiler, né? Mas assim, a história que eles criam aqui, né, pra Hannah e Garrett, e não só pra eles, mas pra todos os personagens ali, é tudo muito bem construído, sabe? Tipo, tudo faz muito sentido, tudo vai se encaminhando ali de uma forma muito bem pensada, sabe? Como as coisas vão se encaixando, como os personagens vão se conhecendo, como cada um vai entrando ali no universo do outro, e principalmente do casal principal, que é Hannah e Garrett, né? Eu acho que a gente que é fã de livros e que espera muito por adaptações dos nossos livros, a gente sempre fica com um pouquinho de medo das coisas mudarem e tal. E Off Campus tem algumas mudanças consideráveis, mas são mudanças que fazem a história ficar muito melhor. Eu sei que já tem algumas pessoas reclamando sobre, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui alguns dias depois do lançamento e muita gente maratonou, então já tem muitas opiniões por aí. Mas assim, particularmente, eu achei muito bom. Não tem como uma adaptação colocar todas as cenas do livro, e eu particularmente senti falta de algumas, mas não é algo que faz a série ficar ruim, sabe? Ou algo que faz tanta falta assim na história. Mais pra frente, né, eu vou dizer algumas das cenas que eu senti falta, que eu gostaria de ter, mas é mais por um apego mesmo pessoal, né? Tipo, de quando eu li ali o livro, eu achei aquela cena ao máximo, mas não são cenas que fazem uma grande diferença na história, sabe? Eu acho que a criadora da série, né, a showrunner, que é a Luísa, ela realmente se preocupou em trazer o que é necessário para a história, o que é indispensável, que não pode faltar, que não pode mudar, e ela aprimorou aquelas outras coisas e adicionou algumas outras coisas para fazer sentido com toda a história. Uma das coisas principais, que não necessariamente é um spoiler, porque a gente já sabe antes mesmo da série ter saído, né, porque eles deram algumas entrevistas, que é a mudança ali do Justin, né, que é um dos interesses amorosos da Hannah, né. A Hannah tá afim do Justin, e aí ela faz o acordo, né, com o Garrett de um namoro fake pra ela tentar chamar a atenção do Justin. E no livro, o Justin, ele é um jogador de futebol americano, mas na série eles colocaram o Justin como músico, o que faz muito, muito sentido, porque assim, até quando eu li o livro, que eu vejo a Hannah se interessar pelo Justin sem ter muito contato com ele, é uma coisa meio assim, não sei se sem sentido, mas tipo, ele é de um universo completamente diferente do dela, né? Igual o Garrett também é de um universo completamente diferente do dela. A Hannah, ela estuda música, é nela da parte mais
artística, vamos dizer assim, e ela se interessa pelo Justin sem ter muito contato. E aí, ele sendo músico na série, né, ele tendo ali uma banda e estando no mesmo ambiente da Hannah ali, né, com essa questão da música e tal, faz muito mais sentido e eu acho que constrói uma história melhor ali entre os personagens principais, sabe? Porque ela inicialmente tem um crush absurdo no Justin, mas a partir do contato com o Garrett, ela vai ver que talvez, mesmo que o Justin tenha coisas tão parecidas com ela, nem sempre é a pessoa pra gente, sabe? Tipo, por mais que tenha coisas tão parecidas assim. Então, acho que essa mudança específica que a série traz é muito legal, eu acho que faz muito mais sentido. Eu não quero ficar aqui criticando absurdos do livro, porque eu gosto muito do livro, mas obviamente uma história de 2016 e assim, em alguns pontos, a criadora ali do livro, né, a escritora, tem algumas coisas que realmente não fazem tanto sentido. Então, assim, a série vem pra dar uma melhorada e uma aprimorada mesmo em coisas que fazem mais sentido para a história e principalmente fazem mais sentido para uma história audiovisual, né, em tela. Nos livros, em quase todos os livros, a gente tem ali, né, o pensamento a todo instante dos personagens, né, tipo de quem é o narrador daquela história. No caso aqui da Hannah e do Garrett, que os dois narram o livro deles, né, os protagonistas, na real, de toda a série de Off Campus tem a visão dos dois, né, do casal principal. Na série a gente não tem isso, então realmente algumas coisas vão estar diferentes porque a gente não tem esse recurso ali de estar na cabeça dos personagens. Então algumas coisas precisam mudar, inclusive dessas coisas é ter mais tempo ali e também outras histórias acontecendo ao mesmo tempo, porque é uma série, e uma série funciona assim, né? Não só uma série, mas assim, um filme, uma série, um produto audiovisual, né? Algo que a gente tá assistindo. Não dá pra gente ficar totalmente focado nos dois protagonistas. No livro faz sentido porque a gente tá vendo tudo a partir do olhar deles. Mas numa série, num filme, a gente vai estar acompanhando ali as coisas que acontecem ao redor daqueles personagens também. A partir do que eles estão vivendo e do que eles estão sentindo quando eles expressam isso, né? Quando eles falam, mas também a partir ali das outras pessoas e das outras coisas que estão acontecendo ao redor deles. E é por isso que outros personagens também ganham bastante destaque aqui na série. Inclusive, dois deles, que é o Dean e a Ellie, né? A gente teve bastante tempo, assim, de tela dos dois também. E eu gostei muito porque, obviamente, a gente precisa também ir criando muitas conexões e um certo tipo de apego a esses outros personagens, porque eles vão, né, protagonizar suas próprias histórias nas próximas temporadas. Então isso também é algo um pouco diferente, mas que obviamente estaria acontecendo, porque a série não iria ficar só entre Hannah e Garrett e só a história deles, porque a gente precisa também ver as outras coisas acontecendo ali ao redor desses dois personagens. Eu acho que duas coisas para finalizar essa parte sem spoiler é que a química de Hannah e Garrett, né, dos atores ali, da Ella e do Belmonte, é incrível. Acho que desde o início, quando eles anunciaram ali o elenco, já ficou muito claro que eles eram realmente os atores perfeitos para fazer isso, e quando a gente tá realmente assistindo ele, a gente confirma isso. No início teve algumas críticas em relação aos atores, as pessoas muitas vezes não têm um pouco de noção, ou pelo menos não têm nem paciência de esperar ali realmente algo mais concreto para você poder fazer suas críticas e colocar suas opiniões ali, mas todos os atores que eles escolheram estão assim perfeitos em seus papéis. Eu acho que além de Ella e Belmonte, né, como Hannah e Garrett, a pessoa que, assim, é o personagem que ele tá fazendo é o Stephen como o Dean e também o Antônio como o Logan. Gente, não tem como, assim, parece que realmente tem pessoas que nasceram para interpretar aqueles papéis. E assim, são essas pessoas, sabe? Outros atores também estão muito bem em seus papéis. O meu favorito, inclusive, o Jalen como Tucker. Eu tô muito curiosa pra ver mais dele. Nessa primeira temporada, eu acho que ele tá muito iniciante mesmo ali, sabe? A gente vê algumas coisas dele, assim, algumas cenas muito mais, assim, engraçadas e pontos muito específicos, mas que já dá pra perceber quem ele é ali no grupo de amigos, sabe? E eu tô assim, eu quero tanto ver mais do Tucker, porque eu adoro muito ele é o meu favorito, né? Mas os atores estão incríveis, eu adorei mesmo a escalação de todos eles.
E a outra coisa pra finalizar que eu adorei também na série é a trilha sonora. Gente, tá perfeita, sabe? Eles iniciam já com o Dancing With Myself e eu já dei um grito absurdo quando eu tava assistindo. Tem vídeo aí no Instagram e no TikTok que eu fiz da minha reação e da minha amiga quando a gente tava assistindo. E muitas outras músicas também que eles encaixaram. Só tem, assim, duas coisas que eu senti um pouco de falta, que eu vou deixar pra comentar na parte com spoiler, caso você não queira saber, né? Mas, assim, duas músicas ou duas coisas específicas da questão de música que eu senti falta, mas é aquilo que eu falei, não é algo indispensável que precisava ter na série pra fazer sentido. Era muito mais um fanservice mesmo, né, de tipo, vamos fazer eles ficarem felizes com essa música tocando, mas nada que comprometa a série ou a história. E aí, partindo pra parte com spoilers, algumas mudanças são bem significativas, né? Então, a gente tem muito mais destaque de Dean e Ellie, como eu tava comentando, né? E a gente já vê que eles estão adiantando um pouquinho da história deles. Pra quem leu o livro do Dean e da Ellie, né, que é o terceiro livro, o jogo, a gente vê que eles já colocaram algumas cenas aí nessa primeira temporada, de como eles ficam juntos, né, começam a ter ali um casinho. E assim, galera, eu e minha amiga, né, nós assistimos juntos, então vou comentar muito, assim, sobre nossas reações, né, nossas opiniões e sensações ali. Ficamos bem impressionadas de que isso tava já acontecendo, sabe? E quando você assiste, né, quando você vê logo de cara, você fica, o que tá acontecendo? Mas depois você vai assimilando e quando você analisa como um todo, né, a primeira temporada, ali a série e o que vem pela frente também, faz muito sentido, como eu tava falando também, por ser um produto audiovisual, né, por ser uma série, a gente precisa acompanhar todos os enredos, não só a Hannah e o Garrett, né, por mais que eles sejam o principal e a gente esteja acompanhando aqui o primeiro livro, a gente também precisa ter tempo de tela e também ter outros enredos acontecendo, tanto para ajudar, né, a história principal ali de Hannah e Garrett, tanto também para dar continuidade na série que vamos torcer, tenham todas as temporadas, né, de todos os livros pra gente ter a história de todos os casais. Então, assim, eles já estão plantando a sementinha mesmo para as outras histórias que vão seguir, né, depois. Então, o Dean e Ellie, o Logan, que provavelmente é a segunda temporada, porque é o segundo livro e a gente espera que eles sigam nessa ordem. Tem algumas coisas também já muito do personagem pra já ir criando ali um pouquinho da base da história dele, né? A gente tem um novo personagem que é Jules, a irmã, né, do Logan, então também já é algo que vai se construindo aí pra a história deles, mas a gente ainda não tem certeza de quem vai ser a segunda temporada, mas assim, algumas surpresas bem interessantes, né, nessa primeira temporada, então muito desenvolvimento de Dean e Ellie, o que eu achei ótimo, e assim, gente, esses dois atores juntos, outra escolha incrível, né, como eu falei, todo esse elenco eles acertaram em cheio. E o que é aquela cena deles dançando J-Lo? Minhas redes sociais só tem isso, porque, assim, cenas que alteram a química do seu cérebro. É Dean e Ellie dançando J-Lo naquela festa. Além das fantasias também, muito legal. E aí, como eu tô falando das fantasias, é a festa do Dean com o Bo, né? E o Bo também é um personagem incrível. Eu já tô completamente apegada a ele. E eu acho que Off Campus, a série, né, ganha muito por estar desenvolvendo tantos personagens ou tá trazendo tantas histórias ali acontecendo, sabe? A gente vai se apegando e a gente gosta de acompanhar todas as histórias, sabe? Eu adoro Hannah e Garrett, né? Eles são os meus tios, os meus padrinhos. Eles não são meus pais porque, né, meu favorito é Tucker e meus pais são Tucker e Sabrina, mas assim, eles são muito importantes pra mim, eles, né, são a primeira história, o primeiro livro que cativa você em todo esse universo, mas é muito legal também poder ver os outros personagens, sabe? É muito legal poder ver aquela família que se forma, é realmente uma família. Então, o Garrett com seus amigos, né, que moram juntos, a Hannah com a Ellie, sabe? Os amigos, assim, dos outros personagens. Então, o Bo com o Dean, outro personagem também amigo da Hannah e da Ellie. Então, é muito legal poder ver realmente
essa família se formando e poder acompanhar um pouquinho de cada história, sabe? De não ficar realmente só focado na Hannah e no Garrett, por mais que eles sejam o casal principal. Eu acho que a história deles não perde tempo, nem perde, assim, profundidade por conta das outras coisas que também estão acontecendo na série, sabe? Eu gosto muito do jeito que eles escreveram essa história para construir Hannah e Garrett. Então, quando eles vão se conhecendo, quando eles decidem realmente ficar juntos, e eles têm momentos lindos, sabe? Eu quero fazer um vídeo de minhas cenas favoritas, então não vou falar muito aqui para também não ficar longo, mas assim, as cenas que eles trazem de Hannah e Garrett também é muito fofa, e como eles têm respeito também de colocar algumas frases específicas, né, tipo do livro, nessas cenas. Quando eu tava assistindo junto com a minha amiga, a gente falava, tá igual o livro, sabe? Então, assim, muito especial, mas eu também acho que a gente ganha muito vendo os outros personagens. Outra coisa muito específica, né, por isso que tá aqui na parte do spoiler, é como acontece ali o término deles, né? Então a gente também tem algumas mudanças aí em toda essa narrativa da história de Garrett e Hannah, e eu particularmente gostei muito de como eles fizeram isso. Eu acho que ganha uma carga dramática maior, sabe, assim, pros dois. Eu acho que faz muito mais sentido com os personagens na série, sabe? Eu acho até pra ser algo mais intenso, né, pra quem lê o livro, né, se você tá aqui nessa parte de spoiler, provavelmente você leu. Pra quem lê o livro, a Hannah que termina com o Garrett, né, porque o pai do Garrett ameaça ela, né, pra eles não ficarem juntos, porque a Hannah estaria atrapalhando o desempenho do Garrett no jogo, né, tipo, nessa parte do hockey e tudo mais. E por mais que seja interessante, não é uma coisa tão forte, sabe? E eu acho que até uma coisa um pouco mais batida, né, em histórias de romance e tudo mais. E do jeito que a série faz, né, do Garrett terminar com a Hannah, porque ele tem medo de ser igual o pai, né, que é um horroroso, então ele não quer machucar a Hannah. Eu acho que faz muito mais sentido no quanto ele ama ela, no quanto aquela relação é muito importante pra ele, e ele não quer que ela se machuque, e ele acha que ele não é o suficiente pra ela. Eu acho incrível, eu adoro, e a cena também é muito forte, então são mudanças bem diferentes, né? É algo bem diferente do livro, mas que faz muito sentido com a história deles na série. E fora isso, eu acho que a última coisa que eu quero comentar, talvez eu esteja deixando muita coisa passar, mas também eu pretendo fazer muitos outros conteúdos de off-campus ainda. Então, assim, diferença de livro versus série, talvez venha por aí, cenas favoritas, cenas que eu senti que faltou, mas aí pra chegar ao final desse vídeo, eu gostei muito de como a série finalizou, e eu tô, tipo assim, repetindo essa cena final o tempo todo, porque eu acho incrível, sabe? Um gancho maravilhoso. Provavelmente a gente vai ver bem muito de Dean e Ellie na próxima temporada, né? Por conta de como finaliza ali, do Dean querendo ter alguma coisa com ela, mas ela tá tipo, Dean, então, né, eu fiquei com outra pessoa, e essa outra pessoa é o Hunter. E aí, de antemão, eu ainda não li o livro do Hunter, eu ainda não cheguei na série de Briarwood, mas com a minha amiga, ela já comentou algumas coisas comigo. E fora isso, quando o personagem aparece, né, o personagem do Hunter, que a gente ainda não sabe que ele é o Hunter, mas eu já tava chutando que ele era alguém importante pra história, eu achei assim, sabe, uma coisa absolute cinema, tudo isso acontecendo, sabe? E a treta ali, já sei que vamos ter algo bem acalorado pros próximos episódios, né? Pra segunda temporada de Off Campus. Eu tô muito animada, muitas expectativas. Quero também fazer um vídeo, né, do que a gente pode esperar aí pra segunda temporada. Ainda não temos confirmado, né, se vai ser do Dean e da Ellie ou se vai ser do Logan, né? Se eles vão seguir mesmo a ordem. Mas mesmo que eles sigam a ordem, também acho que essa história de Dean e Ellie vai se desenvolver bastante aí na segunda temporada. E eu tô muito animada, porque eu adoro esse clássico, sabe? De um cara ser muito rival do outro e eles gostarem da mesma pessoa. Acho, assim, maravilhoso. E pra finalizar, né, como eu falei, duas coisas que eu senti falta, né, de músicas, na real, é que eu tava esperando muito pra tocar Sexy Back na série e não tocou. Mas, como eu falei, não é algo que faz diferença ou, tipo, se não tivesse, iria fazer uma extrema falta. É só uma coisa legalzinha dos livros. E outra coisa é sobre tocar One Direction, né? Porque no livro nós temos lá que a Hannah é uma grande fã de One Direction e que o Garrett apaga as músicas de One Direction, né, lá da playlist da Hannah e tudo mais,
Toca One Direction, não deixa de tocar, né? A banda ali do Justin faz meio que um cover, mas assim, não é a música One Direction tocando em um momento específico dos dois, sabe? Senti falta sim, tava contando muito com isso, mas como eu falei, não é algo que prejudica a série, é só mais assim, um fanservice mesmo que você fica esperando que tenha, sabe? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha trazido tudo que eu pensei, mas também se eu não trouxe, assim, outros vídeos virão por aí. Eu fiquei muito feliz com a adaptação, eu acho que ela é justa e honesta com a história principal do casal. Eu acho que ela traz muitas outras coisas pra gente acompanhar e pra gente se animar para próximas temporadas, né, e para acompanhar os próximos personagens. Acho que ela é um romance lindo, sabe? Muda muita coisa em relação a história, né, do livro que foi escrita em 2015, então tem muitas coisas ultrapassadas, né, vocês que acompanham devem saber, mas quem não acompanha, tem algumas coisas machistas, né, umas coisas meio assim, que já não faz tanto sentido para o ano que estamos vivendo, então a série muda essas coisas e deixa ela muito mais legal de assistir, acho que deixa muito mais atual, né, também para o tempo que a gente está vivendo, né, o ano que a série está se passando e também o ano que a gente está assistindo. Acho muito legal, os personagens são incríveis, a história, né, o romance, tipo, é de realmente você se apaixonar pelo casal. Já me apaixonei lendo o livro, né, e aí quem nunca leu o livro, mas assiste a série, com certeza se apaixona também pelo casal principal e por cada personagem ali, sabe? Eu tô muito apaixonada, eu só consigo falar de Off Campus, quem me acompanha pelo Instagram sabe disso, porque eu não falo de outra coisa, e eu tô muito animada, né, pelo que temos pela frente. Eu espero que a série seja renovada para todas as temporadas possíveis. Espero também que a gente tenha até spin-off de Briar Wood, que eu ainda não li, mas eu vou ler, porque já entrei nesse universo, agora eu vou com tudo, vou ler tudo e vou me apaixonar por todos os personagens possíveis. Esperar também que venham todas as temporadas possíveis para acompanhar eles. E é isso, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seu amigo que também tá apaixonado por Off Campus, ou compartilha com alguém para indicar essa série incrível que você assistiu. Comenta também o que é que você achou, o que é que você sentiu falta, o que é que você adorou que eles acrescentaram, qual é o seu personagem favorito, eu quero saber tudo, eu quero continuar conversando sobre Off Campus, e a gente se vê aí no próximo vídeo.